Olá, como vai? Estamos aqui inaugurando mais um Easy Talks, o webcast do Easy Business School. Hoje temos conosco o Cristiano Carvalho. Cristiano Carvalho é o presidente da primeira turma do Executive MBA aqui no Brasil, se formou em 2014 no EMBA e depois fez conosco um AMP em 2018. O Cristiano vem conduzindo uma carreira internacional e sobre esse tema ele vai falar conosco. Então, Cristiano, como vai? Muito bom estar com você aqui. A gente vai explorar uma série de temas, né? Espero que as pessoas que estão nos escutando também gostem e também vão tendo alguns insights e reflexões a respeito dessa nossa conversa de hoje. Você está em Dubai, não é isso, Cristiano? Eu estou no Catar, onde foi a Tá no Copa do Mundo. Catar. Tá bom, muito bom. É do lado, é bem próximo, mas é outro país. Tá certo. Então, também só para fazer um disclaimer aqui, no fundo, você passou, já essa é a terceira expatriação, né? A primeira foi nos Estados Unidos, Califórnia, depois você foi para Singapura e agora você está aí no Catar. Então, estou abrindo um pouco para você que está vendo a gente aqui, né, o panorama que a gente oferece nessa nossa conversa. Então, Cristiano, conta para a gente o seguinte, o que te motivou a aceitar a sua primeira expatriação, hein? Estamos voltando no tempo aí, né? Não, é legal você fazer essa pergunta, porque quando a gente falou que ia ter essa conversa aqui, eu comecei a também fazer o exercício de, pô, por que eu aceitei aquela época, né? Porque eu já nem lembrava mais, para falar a verdade, né? E, na verdade, a primeira expatriação, ela aconteceu quando eu era bem jovem, eu tinha 2 anos de formado. Eu me formei, entrei na Embraer, na época, e aí precisava que alguém fosse para os Estados Unidos ficar um ano inicialmente, depois acabou sendo um pouco mais, mas era para ficar dentro de um fornecedor lá e fazer o trabalho de qualidade, né? Ser o cara da qualidade da Embraer ali dentro do fornecedor e tal. E quando apareceu a oportunidade, na verdade, eu fui lá e me ofereci, entendeu? Aí você pensa assim, né? Isso aí ajudou na minha carreira, né? Para dizer a verdade, foi mais uma aventura de um cara jovem, solteiro, sem família, que viu uma oportunidade, e eu sempre quis ter uma carreira internacional, e eu falei, poxa, apareceu aí, eu vou fazer, né? Foi uma coisa até meio sem ser muito pensada em termos de carreira. Mas o grande objetivo, e isso parece uma bobeira hoje, mas 20 anos atrás, era difícil você praticar o inglês e melhorar no inglês, né? Hoje a gente tem YouTube, tem Netflix, você vê. Então, assim, eu queria morar nos Estados Unidos para falar a língua, eu sabia falar inglês, mas eu queria estar lá. Então, eu fui com esse objetivo principal, entendeu? Ficar lá. Na verdade, eu acho que eu ainda nem tinha aquele conhecimento estruturado de o que eu quero para a carreira, além de querer uma carreira internacional. Então, eu peguei e fui, e foi esse o grande objetivo. Foi uma oportunidade que eu vi, um cara jovem, sem família, sem nada. Não fui pelo lado financeiro, eu fui pelo lado de me desenvolver como pessoa e da língua inglesa, né? Tá bom? E quais foram os seus maiores medos, expectativas aí antes de começar, né, a viver no exterior? Falando dessa Então, primeira, depois você pode engatar também. aí eu já tenho que falar das outras, né? Porque a Claro. primeira, como eu disse que eu era jovem, você não tem medo de nada, né? Quando você é jovem, você acredita que você pode tudo, né? Então, fui meio que assim na aventura, não tinha nada. A segunda, aí eu já comecei, eu fui para a Ásia, fui para Singapura, né? E aí já fui casado. Aí já começa, acho que um medo que eu sempre tive foi o lado da família, entendeu? E muito embora a minha esposa, ela é bem assim aventureira e fala inglês muito bem, né? Uma coisa é ter morado nos Estados Unidos, que ela tinha morado nos Estados Unidos, outra coisa é morar na Ásia, em Singapura, né? Então, assim, são mundos bem diferentes. Então, eu tinha um pouco desse medo, eu tinha um pouco do medo da cultura, a ética de trabalho, como que eu ia me adaptar nisso aí. Porque quando eu fui para os Estados Unidos, é uma coisa que assim, a gente diz que a cultura americana é diferente, mas depois que você começa a morar no mundo, em vários lugares, sua cabeça fica meio dividida em Western e Eastern, né? Então você fala assim, pô, o cara é da cultura Western, que é o que a gente é, né? Os brasileiros, os americanos, os europeus, né? Muito no geral, assim, aonde o cristianismo é mais forte, né? Então você vê dessa forma, né? Você não tem muito desafio
além desse lado, mas no início não, no início é um pouco mais complicado. Você vê a parte comum, né, de como se trabalhar e a parte diferenciada. Porque o que aconteceu? Quando eu cheguei em Singapura, por exemplo, eu fui no Japão, numa reunião, né? E no Japão ninguém fala, só o líder fala. E você entra numa reunião, então a reunião ela tem um ambiente um pouco tensa. Você chega lá, tem um cara falando e tem 7, 8 japoneses atrás, e eles ficam, né? Eles ficam só concordando. E chegou a gente, um grupo de brasileiros, e todo mundo fala na reunião, os brasileiros, entendeu? A cultura western, todo mundo tem alguma coisa para contribuir e fala, né? E depois da reunião, o japonês, ele deu um feedback para mim, ele falou que a gente devia ter um líder para falar na reunião e que geralmente a patente mais alta, né? O cara mais sênior. Então, essas coisas, elas são pequenas, isso não destruiu o business, entendeu? Mas eu passei por situações dessas diversas vezes. Quando eu fui no Vietnã, depois quando eu fui na Índia, depois quando eu fui para a Austrália, já é uma coisa mais comum, você já se sente mais em casa. Mas então, o desafio que eu tinha, assim, na minha cabeça, era a ética de trabalho, o business etiquette, né? Como que eu ia chegar num lugar e ser bem visto. Porque dependendo da cultura, você pode fazer alguma coisa muito séria, né? Então, esse era o meu maior medo. Eu não tinha Uhum. muito medo de me adaptar no lugar, eu nunca tive Tá muito bom. essa preocupação. A razão de que eu nunca tive é porque eu sempre, assim, isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu fui para os Estados Unidos, repliquei em Singapura e replico aqui. Todo mundo tem algum hobby, né? No meu caso, eu gosto de jiu-jitsu, entendeu? Então, onde eu chego, eu vou direto numa academia de jiu-jitsu, eu encontro um grupo de amigos, eu começo a frequentar aquele lugar e rapidamente o cara convida você para jantar na casa dele, o cara convida você para almoçar no final de semana, e daqui a pouco ele está convidando para conhecer a família. Então, assim, eu sempre tive essa porta aberta em qualquer país que eu vou. Sempre falo assim, poxa, se tiver uma academia de jiu-jitsu, eu moro em qualquer lugar, que eu chego lá e já sei como se faz amizade dentro desse ambiente, entendeu? Então, eu não tinha esse medo, eu nunca tive esse medo de me adaptar, né? E como era a primeira, em Singapura, por exemplo, era a primeira expatriação com esposa, eu tinha um medo um pouco assim da adaptação dela, entendeu? Não a minha. A minha nunca senti um problema. Por isso que quando eu fui para os Estados Unidos, era jovem, tudo bem, não pensei muito de uma forma muito estruturada, o que significava uma expatriação para a carreira e tudo mais, mas eu não tinha preocupação comigo. Eu nunca tive essa preocupação comigo, sabe? O que vai acontecer comigo lá? Será que eu vou me adaptar? Então, assim, a de Singapura já mudou. Entrou uma esposa na equação, né? Entrou uma cultura, vamos dizer assim, não western, para você começar a interagir. E algo a respeito aí de Dubai também, já que a gente está engatando um pouco aí Catar, Catar. das suas experiências, quer dizer, você já contou essa daí, essa reunião aí em Singapura, alguma coisa de É. Dubai? Você sabe que eu cheguei aqui no Catar e Aliás, Catar, né? eu cheguei aqui no Catar, as reuniões tem pessoas do mundo inteiro, né? Essa é uma característica do Oriente Médio, né? Você acha que vai lidar só com árabe, não, mas tem gente do mundo inteiro, né? E então, assim, dependendo da reunião que você vai, existe vamos dizer assim, uma cultura neutra, né? Todo mundo sabe mais ou menos o quadrado que você tem que pisar e andar para que não ofenda a outra religião e outra coisa, né? Então, assim, quando você pega uma reunião dessa, é um pouco mais tranquilo, porque todo mundo entra já com o espírito de tomando cuidado, entendeu? Para não ofender a outra pessoa, para não sair da cultura, você se prepara para as reuniões. Agora, quando você pega reuniões que é só o povo local, aí já começa a virar um desafio, entendeu? No início foi um desafio. E a primeira que eu peguei assim, eu dei um furo muito grande, porque eu entrei numa reunião e tinha 6 pessoas, 5 vestidos de branco, aqueles caras, né, com todo vestido de branco e tal, né? Que é até engraçado, você senta na mesa, você olha assim e fala, tô num filme aqui, né? Todos os caras vestidos de branco e tal. E tinha uma moça de burca, só com o rosto de fora, né? Eu fui cumprimentando um por um, né? Shake hands.
tal. E o árabe até ele faz o shake hands, ele põe na sua mão assim, ele balança, tal, né? Eu fui indo, na hora que eu cheguei na moça, eu não sabia, eu dei a mão também, né? E a moça tirou a mão. Ela tirou a mão, ela olhou para mim e falou assim, Hi, how are you? Então, assim, ficou uma situação meio constrangedora, assim, né? Isso foi na minha primeira semana aqui. Ah, e tudo bem, aí você tem que seguir em frente e faz a reunião, né? Mas essa foi uma das que eu fiquei bem. E aí eu tive chefes vindo aqui que eles fizeram a mesma coisa, esqueci de avisá-los, né? Eles foram lá e, pum, colocaram a mão, a mulher tira. Então tem uma regra, né? Não são todas mulheres que não tocam em homem, né? Tem mulheres, assim, que elas moraram fora e tudo mais, e elas se comportam como se fosse uma inglesa, uma americana, principalmente essas que fizeram universidade fora. Mas elas chegam, elas estendem a mão. Elas dão um sinal de que você pode vir fazer um shake hands com ela, entendeu? Elas dão bem antes, quando você está chegando próximo delas, elas já esticam a mão, aí você já sabe, né? Eu acho que esse foi um dos primeiros furos que eu tive aqui. Outro furo que eu dei, foi muito feio, foi que, fisicamente, o indiano e o paquistanês são iguais, fisicamente. Você não vê diferença física entre eles, né? Porém, o paquistanês é muçulmano. Então, ele não bebe, né? Os que praticam, eles não bebem. E na nossa cultura, é muito comum você chamar o cara para beber, para, ó, vamos ali fazer um happy hour e tal, essa forma que a gente usa para criar relacionamento, né? E eu não sabia disso, e eu chamei um paquistanês para beber, entendeu? Ele no bar e tal, eu chamei a bebida e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim: Você sabia que o paquistanês é muçulmano, né? Nós não bebemos. Aí eu falei assim: desculpa, né? Tal, não sei o quê. Acabou que eu nem bebi a minha, pedi uma Coca-Cola lá e fiquei conversando com o cara, né? Mas os caminhos que a gente usa para criar um relacionamento no Brasil, por exemplo, de chamar para um jantar e tomar vinho e não existe, entendeu? Você tem que achar outras formas de criar relacionamento aqui, né? Então, Deixa eu te perguntar uma coisa. Você estava falando aí, né, como a cultura vai influindo, etc. E como isso você percebe que afetou o teu modo de trabalhar, teu estilo de liderança, né? Você lembra de algumas coisas assim que muito, te muito. fizeram reposicionar e, né, diferenças que você pode agora destacar? Não, legal, muito. Porque, assim, eu tenho até um funcionário, assim, né, assim, um cara do meu time, que ele fala que eu sou obcecado por nacionalidade, né? Porque toda vez que a gente vai visitar algum cliente ou vai para alguma reunião, os caras falam, vai estar o VP de procurement. Eu falo, qual a nacionalidade dele? Aí eles até brincam, o cara é obcecado por nacionalidade. Porque eu passei por essas situações e aí você vai ficando mais cascudo, né? Então, assim, eu já estudei todas as nacionalidades, sabe? Eu já sei mais ou menos qual é a ética de trabalho, como as pessoas, né? Uma vez ou outra eu pego alguma nacionalidade que eu não conheço, entendeu? Mas eu fiquei muito obcecado por esse negócio de nacionalidade e entender como aquela nacionalidade faz business, como aquela nacionalidade trabalha, entendeu? Isso mudou completamente, não só com o cliente, mas também com o meu time. No meu time aqui eu tenho, por exemplo, eu tenho indiano, eu tenho filipino, eu tenho francês, né? Então, você tem o turco, né? E eles, a forma que você fala com eles é diferente, entendeu? Cada um tem o francês, por exemplo, ele tem muito esse negócio ele não aceita o que está errado. É dele, ele não aceita, né? O cliente pede alguma coisa para ele e ele não tem essa história do cliente sempre tem a razão. O francês ele é muito justo, né? Ele tem esse senso de justiça muito forte, né? O filipino, ele já tenta agradar o cliente ao máximo, entendeu? Então você começa a entender um pouco como o seu time, obviamente, a gente tem que tomar cuidado com, a gente fala do estereotipo, né? Falar que todos são assim, não é verdade, mas tem uma tendência, né? Tem uma tendência de ser dessa forma. Então, por exemplo, dependendo da nacionalidade do outro lado, eu mando um cara do meu time, entendeu? Porque eu sei que vai.
vai dar mais Vai dar jogo, liga. vai dar liga, ou até mesmo a mesma nacionalidade. E aí, uma informação legal que eu aprendi aqui, né? O Brasil é uma cultura bem neutra. Não tem, por exemplo, os paquistaneses, eles não se dão tão bem com os indianos, entendeu? Tem uma rixa ali um pouco. O brasileiro não tem rixa com ninguém. Ele é muito bem visto em todas as culturas. Todo mundo acha a gente amigável, acha a nossa companhia agradável, então assim, a gente tem um talento natural que é da forma que a gente vive no Brasil, bem disso, entendeu? Então assim, a gente é um país que não tem guerra com ninguém, a gente não tem problema político com ninguém. E lá no finalzinho, assim, obviamente que primeiro vem o business, todo mundo está fazendo business. Você tem que ignorar isso um pouco. Mas lá no final, na mesa de reunião, na mesa de negociação, você entendeu? Tem uma diferença, tem uma diferença. E eu já tive casos de, por exemplo, cliente não querer ver meu chefe, porque ele é turco, entendeu? Ele é turco, e o turco, ele tem essa coisa de vender, 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 quero vender, quero vender. É muito deles, eles são vendedores natos, entendeu? E, por exemplo, reunião de engenharia com a airline, a Qatar Airways, por exemplo, vai falar assim, ó, não me traz seu chefe aqui, eu quero resolver o problema, e ele vai vir aqui para me vender, entendeu? Então, assim, e é uma pessoa super legal, meu líder, mas é uma coisa cultural, entendeu? Então, você começa a montar esse quebra-cabeça de acordo com as reuniões, de acordo com o business, de acordo com o tópico da reunião. Eu faço muito isso, Vamos né? explorar um pouquinho isso que você falava aí, que eu agora fiquei curioso. Você falou, teu chefe é turco, né? Então, Uhum. e o que você poderia dizer a respeito da tua relação com ele, né? Que aqui a gente tem já uma relação gestor-colaborador, onde você é o colaborador, ele é o gestor, né? Então, tem o mando É, do jogo, vamos dizer assim. Então, como é que fica? Como é é. que foi a tua adaptação aí naquilo que cabe comentar? Então, o turco, assim, ele é um vendedor nato, o meu líder, né, o meu gestor. E então, assim, tudo para ele, ele enxerga como oportunidade de negócio, de vendas, né? E acaba que o speech dele vira um speech de vendas para tudo, até quando você está fazendo a sua avaliação, entendeu? Ou até quando ele quer, por exemplo, te colocar mudar você de posição ou de trabalho, alguma coisa que de uma certa forma não vai ser pior para você, ele sempre tem esse speech de venda. Então, assim, é uma pessoa que está sempre vendendo, né? Então, uma pessoa que está sempre vendendo, não tem aquela piada do você pode confiar em mim, eu sou de vendas. Uhum. O pessoal fala, né? You can trust me, I'm from sales, né? Então, assim, eu já estou com ele 3 anos. Depois de 3 anos conhecendo ele bem, eu já tenho essa liberdade de falar, não, peraí, isso aí que você está falando para mim não faz sentido e tal. Mas no início eu senti que estava sempre querendo vender alguma coisa para mim, entendeu? E, mas tem um lado também que os turcos, eles são muito brincalhões, muito amigáveis, como o brasileiro. Entendeu? Dessa forma, eles são bem parecidos com o brasileiro. Então, ele é um cara que assim, a cultura bate, né? Mas tá sempre vendendo, entendeu? O turco ele sempre quer alguma coisa. Você enfrentou ao longo dessas expatriações aí alguma grande dificuldade, uma coisa que de fato te incomodou, né? Em termos de relação profissional, quer seja com o teu, né, gestor imediato, com algum colaborador teu, Não, algum par, alguma coisa assim que de fato te preocupou, demorou para ser azeitado, resolvido, encaminhado. é. Tem uma. Então, é legal você falar isso, porque dentro da empresa, e aí eu acho que é um tópico muito legal para dividir com você e com o pessoal que vai assistir. Por exemplo, eu trabalho na Panasonic, né? O meu chefe, ele é turco. Meu time tem todas as nacionalidades, né? O chefe do meu chefe é argentino, né? E o CEO da Panasonic Aviação, que é o business unit que eu estou dentro, ele é americano. Então, assim, qual cultura vai prevalecer? Difícil, né? Você tem direto. Então, aí entra muito a cultura da empresa. Então, eu tenho algumas coisas culturais diferentes do meu chefe, né? Assim como é diferente dos meus funcionários, assim, do meu time. Mas a gente tem
uma cultura permanecente da Panasonic, que não foge muito, que é a forma da Panasonic trabalhar. E é legal você ver isso, entendeu? Que a gente é uma empresa de gente do mundo inteiro, mas a gente tem uma certa forma de pensar que é igual, que foi meio imposto pela empresa, assim, a cultura da empresa, né? E eu Cultura tive acaba mais sendo a liga entre todo dificuldade, mundo, né? exatamente, e eu tive mais dificuldade de me adaptar com a cultura da empresa do que a cultura das diferentes nacionalidades, porque essa já é a minha terceira expatriação, entendeu? Então, o meu maior desafio, quando eu vim para a Panasonic, porque eu entrei na Panasonic para vir para cá. Eu fui contratado e vim para cá. Aí eu tive um desafio mais para entender a cultura da empresa do que as nacionalidades. No começo, isso deu um pouco de, assim, na minha cabeça, um mix. Eu acho que é porque as nacionalidades são diferentes. Mas não, era a questão da cultura da empresa. Então, dentro da empresa, tem a cultura da empresa faz a liga, como você disse, né? Tá bom. Agora, de nacionalidades diferentes, que eu tive dificuldade, foi com o cliente. Porque aí, muito embora tenha a cultura da empresa também, eles também têm a cultura deles, né? Só que aí, eu acho que, assim, os paquistaneses, principalmente o pessoal, a gente fala old school, ou alguns árabes old school, entendeu? Aqueles que estão próximos da aposentadoria, eles ainda carregam muito aquela cultura de gerenciar pelo medo, entendeu? Ou de espremer o fornecedor, sabe? Ou fazer toda a reunião ser difícil, e tentar te humilhar, às vezes gritar na reunião e tal. Que é uma forma que funcionava muito no passado, né? O novo CEO, por exemplo, da Qatar Airways aqui, ele está tentando mudar isso. É um cara jovem e tal, ele está tentando mudar, mas tem gente que não vai mudar mais. O cara já está. Ele trabalhou 30 anos daquela forma e continua. Então, eu tive um caso aqui que eu entrei numa reunião e foi para discutir um assunto que eu estava preparado. A hora que começou a reunião, eu falei, não quero discutir isso, eu quero discutir outra coisa, né? E a pessoa era um executivo da airline, ele me chamou para a reunião, eu achei que era só eu e ele, eu fui sozinho, entrei na sala, tinha mais 10 pessoas do time dele, entendeu? E ele queria conversar outro assunto. E nesse assunto, quer dizer, nessa reunião ele começou a perguntar coisas que eu não estava preparado, porque o assunto era outro, né? E aí, quando eu falei que eu não sabia, que eu ia checar, ia falar com a engenharia, ia falar com seja lá quem for. Ele olhou para mim e falou assim: You are not a good fit for our company. Ele falou assim: você não é bom para a Jura? gente. Na frente de todo mundo, 10 pessoas. Você não é bom para a gente. Não sei o que você está fazendo aqui. Né? Como é que você Dessa encaixou isso forma. aí? Hã? Como é que você encaixou essa? Ah, eu fiquei quieto. Eu falei, pô, sou muito bom no que eu faço. Se tem algum problema, me avisa, que eu melhoro onde não está bom. Entendeu? Eu só falei isso na hora, né? Não levantei a voz nem nada. Mas acabou a reunião, eu fui na sala dele. Né? Eu falei, poxa, armou para mim. Você marcou uma reunião para falar de um assunto, você veio com outro assunto, e eu não sabia, não estava preparado, e você disse que se eu não estou preparado. Tá. Aí ele falou assim para mim, assim, né? Não se preocupe, é que eu boto essa pressão no meu time, eles têm que ver que eu coloco no fornecedor também. Não se preocupe, tenho ouvido falar muito bem de você, da sua empresa, nós estamos bem, não se preocupe e tal. Né? Aí eu falei, poxa, a cultura do cara é o seguinte, na frente dos outros, ele dá um show, é isso, ele dá um show, entendeu? Mas se você quer resolver algum problema mesmo com ele, vai no one-on-one que ele abaixa a guarda. E aí eu aprendi isso com o cara, entendeu? Então, hoje eu tenho um relacionamento bom com ele. Ele continua fazendo a mesma coisa na frente dos outros, entendeu? Mas eu resolvo todos os problemas que eu preciso, fecho todos os contratos que eu preciso, discutindo diretamente com ele, entendeu? Tá bom. Só para recapitular aqui, a gente passar para um outro aspecto, né, dessa conversa, que é o aspecto também da família, que você começou a falar no início, a gente engatou na questão da carreira, mas antes de entrar nesse segundo tópico aqui, da família, né, só esclarece para a gente, então, quais foram as empresas pelas quais você passou, né, como, e está agora como expatriado, só para também a gente ter um espectro aqui. Tá. A primeira expatriação, ela foi na Embraer, tá? Jovem, Estados Unidos. A segunda expatriação foi pela Embraer também, para Singapura.
né? E a terceira expatriação já foi trabalhando para a Panasonic, fui contratado para vir para essa posição que eu tenho hoje, que eu estou há 5 anos, Tá. E e que foi o Oriente Médio, né? eu lembro também que quando a gente estava conversando sobre esse tema, você também tinha dado eh, um highlight assim na diferença que tem do executivo, diria, né, que a primeira expatriação para essa terceira que você está, né? Você lembra disso? É. Se Sim, pode comentar rapidamente, aí a gente já passa para o tema que a eu tua acho família assim foi se que adaptando. você tem momentos na vida que tudo fica diferente na expatriação. Então, assim, eu tive solteiro, jovem, casado sem filho. A minha filha nasceu em Singapura, né? E eu tive essa agora vindo com a minha filha com 10 anos de idade. Hoje ela está com 15 anos, mas quando a gente veio, ela tinha 10 anos de idade, né? Para mim, para minha esposa, que a minha esposa tinha tido uma expatriação antes de casar comigo. Então, para ela, era a terceira expatriação também. Para mim, para minha esposa, era mais uma expatriação. Ponto, entendeu? Com objetivos diferentes, que a gente pode falar disso depois, de carreira, de financeiros e tal, mas é de adaptação, de mudança, é mais uma, entendeu? A primeira, em Singapura, eu tinha preocupação com a minha esposa, vamos botar assim, passou no teste, de que ela era super adaptável, ela gosta, não teria problema em ir no Catar, entendeu? Muito embora o pessoal falava que era muito ruim para a mulher e tal, mas depois que você está aqui, você vive na bolha do expatriado, uma vida normal. Mas aí entra a criança, entra o filho, os filhos. E aí a pessoa tem que pensar muito nisso aí, porque se o filho é pequeno, existe uma questão de adaptação, mas uma criança de 6, 7 anos, ela se adapta rápido, ela aprende a língua rápido e flui melhor, entendeu? Indo para a adolescência, que foi o caso da minha filha, ela estava ali para 10 para 11 anos, mas aí teve pandemia, ela não estudou um ano, então ela começou a escola com 12 anos de idade. Você está entrando ali na pré-adolescência, adolescência, né? E ela já não falava inglês muito bem, fazia 10 anos que a gente tinha voltado para o Brasil e tudo mais, né? Então, ou seja, ela mudou de Singapura para o Brasil com 3 anos de idade, 2, 3 anos, ela já tinha perdido o inglês. Ela sofreu muito, porque ela sai de um Brasil com uma idade onde você tem muito amigos, né? Para um país onde ela estudou em colégio internacional, que é inglês a língua, né? Mas assim, com muito árabe, né? De origem árabe na sala de aula dela. E que aí tem um bullying diferente, ela sofreu, ela falava inglês, é raro, todo mundo ria na sala, entendeu? Então ela sofreu muito, ela teve dificuldade de fazer amigos, né? No início ela só queria andar com brasileiro, com quem ela conseguia se comunicar, né? Foi terrível por um ano, mas aí depois, quando ela dominou a língua, a gente decidiu mudar ela de escola, porque aí ela queria dar um restart do zero, né? E aí ela começou na outra escola, aí fez amigos e tal, e hoje está tudo bem. Hoje eu quero voltar para o Brasil, tenho vontade de voltar ao Brasil, ela que não quer, né? Mas o desafio foi diferente, a gente não tinha enfrentado esse desafio ainda, de chegar num ponto onde a sua filha, seus filhos, né, começam a pedir para voltar. Foi o que aconteceu aqui. Eu tinha uma pressão familiar, né? A minha esposa estava me apoiando e tal, mas a minha filha voltava todo dia da escola, dizendo, eu quero ir embora, quero voltar para o meu país, entendeu? Já passou. Então, tem que pensar muito nisso, tem que preparar a criança, entendeu? Eu acho que, assim, o pessoal fala assim, não, joga a criança na escola que ela aprende. Ela aprende a língua, mas isso com 5, 6, 7 anos de idade. Com 11, 12 anos, já pré-adolescência, já é um pouco mais complicado, entendeu? Então, assim, você tem que pensar nessas coisas numa expatriação, você tem que preparar os seus filhos para uma expatriação. Hoje no Brasil é mais comum, assim, ter colégio internacional, então a mudança é menos impactante e tal, para quem prepara os filhos, entendeu? Para quem quer ter uma carreira internacional, a pessoa olha muito da esfera da carreira, da preparação dele, como ele consegue chegar naquele país e performar bem no emprego dele, né, na posição dele. Mas eu acho que ela tem que fazer uma coisa um pouco mais holística, que é da família. Tem que ir preparando a família
para essa carreira internacional. Não quer dizer que se a família não está preparada vai dar errado, não. Igual o meu caso, foi difícil, adaptou, minha filha se adaptou e hoje não quer ir embora. Mas, assim, poderia ser muito mais fácil, entendeu? Porque desde que eu voltei de Singapura, eu tinha na minha cabeça que eu ia sair uma hora de novo, entendeu? Então, eu já poderia ter preparado ela melhor para esse momento. Então, acho que essa é a dica que eu deixo para todo mundo que está pensando na expatriação, ver a idade dos seus filhos, se é uma coisa que você quer para a sua vida, deixa claro em casa e já começa a preparar a família toda para isso, entendeu? E falando um pouquinho de carreira, que Hum. objetivos de carreira você tinha em cada uma dessas 3 expatriações aí? Então, vamos lá. Primeiro, como eu disse, o objetivo não era muito definido, eu era muito jovem, era mais um. Eu tinha um objetivo de ter uma carreira internacional, então qualquer coisa que aparecesse, eu ia lá e abraçava, entendeu? Quando eu era muito jovem, apareceu essa dos Estados Unidos, eu fui. A segunda já foi o desenvolvimento de culturas diferentes, né? Da que eu falei, não é Western. E eu fui através de uma promoção. Então, assim, ela me trouxe uma promoção, né? Então, o objetivo que eu tinha era aprender culturas diferentes. Eu sempre quis ser um cara global. Eu ainda tenho esse plano de voltar e pegar uma posição global, né? Trabalhar na matriz, preferencialmente uma empresa brasileira, talvez, eu não sei, mas que seja de onde seja, voltar para a matriz e fazer uma posição global. Então, eu sempre tive esse objetivo, eu sabia que eu tinha que rodar o mundo para ser diferenciado, entendeu? Então, eu tinha isso aí. Quando apareceu essa oportunidade, era uma promoção, era mais uma parte ali, mais um capítulo para atingir o objetivo que eu queria ser um cara global, né? E a Embraer estava com uma operação pequena em Singapura, ela estava começando. Então, assim, era uma oportunidade de chegar e mudar, fazer crescer o negócio, e aí você tem uma história para contar, né? Você tem um legado. Então, eu olhei muito para isso. Então, a primeira foi mais ou menos isso. E não pensei muito no financeiro. O financeiro não era muito o meu objetivo, né? Eu estava com 31 anos, 30 anos mais ou menos, quando eu fui para Singapura, ainda estava ali modelando o conhecimento, entendeu? Então, esse foi o objetivo. Quando eu vim para o Catar, o objetivo já foi completamente outro, né? Quer dizer, tinha uma parte do profissional global, eu sabia que na aviação, airline, aerospace, você tem que passar pelo Oriente Médio, porque tem essas airlines gigantescas como Emirates, Qatar, né? E é muito importante você saber lidar com essas empresas. Então, eu vi esse lado, né? Então, eu queria ter uma experiência de Oriente Médio. Eu queria colocar minha filha numa escola internacional, então teve um lado família, né? Mas o lado que eu mais olhei, porque assim, a posição que eu estava na América Latina, quando eu mudei para cá, eu estava em outra empresa, né? Chamava Honeywell. A posição é mais alta do que eu tenho hoje, né? No mercado menor, mas uma posição mais alta. Porém, quando eu vim para cá, você vê o Oriente Médio, por lei, a empresa tem que te dar casa. Então você já vem com o seu salário e uma casa paga, né? Aí tem a competição por talento. Aí quase todas as empresas dão casa, carro, escola, meu filho, escola internacional. Então, você vem para cá, você tem um pacote completo e não tem imposto de renda. No Oriente Médio não tem imposto de renda, no Dubai não tem imposto de renda, aqui não tem imposto de renda. Então, eu já olhei muito o lado financeiro nessa mudança. Então, o, teve um pouco do lado ali da minha filha, aprender, estudar no colégio internacional, aprender inglês, mas teve muito forte o lado financeiro. Então, essa minha expatriação já teve um objetivo diferente. Então, é isso aí, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que olhar quando você vai fazer. Eu acho assim, eu já até te contei essa história, né, de um dos alunos do EMBA, o Danilo, que trabalhou comigo e tudo mais, e ele teve uma oportunidade de mudar para os Estados Unidos. Né? Quando ele estava no Brasil, ele teve uma oportunidade de mudar, mas também ele tinha algumas oportunidades ali, né, em Dubai, no Oriente Médio. E ele veio para mim e perguntou, ele falou, o que eu faço? Né? Eu falei, bom, qual que é o seu objetivo? Você quer mudar para os Estados Unidos para ganhar um green card, construir uma carreira lá na matriz, comprar uma casa, construir uma vida, entendeu? Não voltar para o Brasil, esse é o seu objetivo. Ou você quer colocar, se expor a diferentes culturas, né, diferentes línguas, diferentes religiões, melhorar como pessoa do lado cultural.
que você quer, né? Quer ganhar dinheiro? Ele falou, não, eu quero ir para um lugar que eu possa construir minha vida, mudar com a esposa, construir minha vida, crescer minha família, trabalhar na matriz de uma empresa, ter exposição com os líderes da empresa. Eu acho que é isso que eu quero, né? Aí, eventualmente, lá na frente, quando ele já tiver green card, ou ele tiver nacionalidade americana, ele pode fazer essa expatriação para o Oriente Médio, né? Mas naquele momento era isso, então ele escolheu ir para os Estados Unidos, né? Foi a decisão correta, baseada nos critérios que ele tinha. Então, todo mundo tem que entender o que você quer fazer, entendeu? Porque eu já vi muita gente aceitar a expatriação simplesmente porque quer morar fora. Esse é o motivo. Ah, eu quero morar fora, né? Eu quero passar 2 anos fora e voltar. Esse é um motivo que, para a empresa, não tem muito valor, entendeu? Ah, eu quero passar fora, tudo bem. A não ser que você vá lá aprender de alguma região que está crescendo, tal, para você voltar e ocupar uma posição na empresa. E aí a gente já entra num outro assunto, que é a volta, que é complicadíssimo, entendeu? Que tem que ser discutido também. Por isso Fala um que, pouquinho dessa volta aí, porque a gente pensa então, muito na ida, né? Fala um pouquinho da é, volta, que acho que a gente fecha de um modo interessante essa conversa aqui. porque todo mundo tem o seu objetivo e pensa no objetivo e atinge o objetivo. Ah, conseguir a expatriação que vai me dar mais dinheiro. Conseguir a expatriação que vai me colocar na matriz. Conseguir isso. Mas e a volta, né? E aí eu lembro do Glorioso Citelli, que numa das aulas de família, né, ele tocou no ponto de expatriação. E ele avisou, mas eu não fiz. Tá? Falou, sempre pergunta, faz a pergunta assim, aonde essa história vai dar? Né? Daqui 5 anos, 6 anos, aonde essa história vai dar, entendeu? Eu vou mudar para a África, e aí? Depois de 5 anos eu estou lá na África, entendeu? Eu vou mudar, mas eu quero ter filho, eu quero criar perto dos avós, entendeu? Eu quero trabalhar numa empresa brasileira, né? Eu quero voltar numa posição maior. Então, eu não fiz essa pergunta, né? Eu vim para a Panasonic olhando o objetivo principal, que era dinheiro, e depois a, a minha filha tem um colégio internacional, educação, e agora, para voltar, eu não tenho oportunidade ou opção de voltar para o Brasil através da Panasonic, a gente chama Avionics, né? Panasonic Avionics, que é de aviação. Porque ela não tem nenhuma operação no Brasil. Então, não existe nenhuma posição no Brasil. Não tem como voltar, entendeu? Então, para mim, hoje, por exemplo, eu tenho que sair, pedir demissão, voltar para o Brasil, fazer uma pesquisa, procurar, e fazer um network, entrar em contato com as pessoas, né? Ou tentar arrumar alguma coisa daqui, que é super difícil. Super difícil você conseguir se recolocar também em outro país, né? Ainda mais depois de 5 anos, que você se afastou do mercado e tudo mais. Então, essa pergunta você tem que fazer. Você tem que fazer o que você quer, por quanto tempo você quer e como eu vou voltar, entendeu? Tem que estar tudo bem conectado. Isso a gente chama de planejamento de carreira. Eu tive um planejamento bom do quê? Queria morar em certas partes do mundo, queria ser um cara global, tá? Mas e agora? Né? Uma hora você quer voltar para o seu país, né? E hoje eu tenho essa encruzilhada aí. Não tenho muito o que fazer. Eu tenho que simplesmente desistir do que eu tenho aqui, voltar e procurar por alguma coisa. Que não é É, fácil. de fato, E aí é planejamento financeiro também. no fundo, a ida e a volta, né? É, E nesse meio tempo tem a permanência, que no é. fundo é o momento aí também dos aprendizados e tudo aquilo que a gente vai comentando aí, né? Você Olha, sabe diga, que Cristiano. quando a gente teve a conversa, né, eu comecei a pensar em algumas expatriações de alguns colegas de trabalho, né? E eu pude achar diversos, diferentes motivos para a expatriação, né? E é engraçado isso, porque o cara que eu acho que teve mais sucesso em expatriação foi um gerente da Embraer da Qualidade, que eu conheci. E eu digo sucesso por quê? Não porque ele foi, cresceu e tal. Ele tinha um objetivo, ele foi, fez, voltou. Ele planejou tudo. Ele trabalhava na Embraer, teve um contrato na área de defesa com o Egito, precisava de alguém para lá. Era um contrato entre 2 a 3 anos, tá? A pessoa não ia ser mandada embora no Brasil e contratada no Egito.
contrário, eles iam pagar as despesas da pessoa lá, e ela continuava recebendo salário no Brasil, né? E pagavam casa, carro, e aí comida, roupa, o cara usava o salário dele e caía aqui no Brasil, né? E esse cara, ele morava num condomínio fechado, numa casa bacana, mas ele tinha comprado um terreno e ele queria construir outra casa. E ele não tinha dinheiro e tal. Então, o que que ele fez? Ele foi para a expatriação, durante esses 2 anos que ele ficou lá, ele alugou a casa que ele morava, ele recebia salário no Brasil, com esse dinheiro ele construiu a casa dele, finalizou os 2 anos do contrato, voltou exatamente para a mesma posição na Embraer, né? Não teve crescimento de carreira, mas com o patrimônio dobrado, a casa dele construída. Ele queria isso, o objetivo dele era construir a casa dele, entendeu? Ele não estava conseguindo viver no Brasil. Ele achou essa expatriação, ele foi, fez o que ele voltou e terminou a carreira na mesma posição que ele tinha antes de sair para a Interessante. expatriação. Entendeu? Mas assim, Uma eu coisa falo que é um diferente, né? A caso. gente está acostumado sempre a pensar na carreira com uma É, progressão, né? E sempre para cima, né? Pois sempre é. para cima. E você acha que você fez isso, tem que ter. A volta tem que ser. Você tem que voltar melhor, porque você teve uma expatriação. Mas por que que eu digo que esse cara é um cara de sucesso? Porque ele tinha um objetivo muito bem definido. E ele pensou na volta também. Ele já deixou acordado que depois de 2 anos ele ia voltar para a mesma posição. Então ele foi, cumpriu o objetivo dele, voltou e continuou. Então, assim, o meu já não, o meu já foi. Esse agora que eu disse que foi um pouco mais financeiro, porque a oportunidade, o fato de não pagar imposto de renda melhora, assim, é uma mudança muito grande, né? Você pode ter mais savings. Mas eu ainda tenho aquele plano de crescer na carreira, né? Então, assim, como é que eu faço agora? Onde eu estou, né? Eu tenho que arrumar outro emprego aqui para crescer na carreira, e a maioria dos empregos aqui, eles preferem alguém que fala árabe, e eu já não tenho esse skill. Volta para o Brasil e começa de novo. Então, assim, eu tenho um gap aí que eu tenho que resolver, entendeu? Esse cara, por exemplo, não teve nada, foi tudo, ele queria isso, não conseguiu, né? Tá Então, por bem. isso que eu tô te falando, eu já vi diversos casos, diferentes motivos, diferentes resultados, depende do que você quer, e planejar e fazer, né? Muito bom. Então, Cristiano, a gente, no fundo, para ir encerrando aqui, a gente percebe que Hum. a gente percorreu tanto um aspecto aí da própria carreira mesmo, né? Aquilo que você ou quem pensa, né, em ter uma carreira internacional está buscando, né? De crescimento em conhecimento, etc. Também o aspecto familiar, né? Que está integrado em tudo lá, como você também colocou, a primeira expatriação, você era solteiro, a segunda estava casado, mas tua filha nasceu lá, né? E agora essa terceira aí no Catar, né? Onde tua filha já está aí há 5 anos e passou também por essas situações, né? Que também fazem pensar. E também o próprio aspecto pessoal, né? Você, enquanto passando também você mesmo, Uhum. indivíduo, passando por essas mudanças, etc., né? Diria, algum arrependimento dessas três mudanças aí? Faria de novo? Não, eu faria de novo, né? Mas eu acho que a diferença seria assim, por exemplo, a vinda para cá eu prepararia minha filha melhor, né, para vir para cá. É, eu acho assim, teria algumas coisas que eu melhoraria, mas eu jamais deixaria de fazer essa história de novo, entendeu? Tá bom. E eu acho que é isso até, eu deixo aberto aqui, se alguém do ISE, IESE, né, alguém do Alumni quer conversar, alguma coisa, eu estou aberto para isso. Tem muita gente que me liga e pergunta dessas coisas, né? Eu adorei essa conversa porque também fez eu voltar à fita e falar, pô, o que eu podia ter feito diferente? Então, assim, sim, tem coisas que eu poderia ter feito diferente em termos de preparação, mas a história eu não daria, não. Eu faria essas 3 expatriações de novo. Bom, agora, sem dúvida alguma, tem que ter um certo espírito aventureiro aí, É. né? Isso eu acho que Meus convém, né? pais são portugueses, Ajuda, né? navegadores. Tá bom. Muito bom. Como eu disse para você, você aprende a chegar no lugar e se adaptar, né? Eu tenho esse caminho do jiu-jitsu, tem pessoas que têm outras coisas. Ah, uma coisa que me ajudou também aqui no Catar, no Oriente Médio no geral, eu não tinha o IESE quando eu fui para Singapura, não tinha estudado ainda, né? Então, assim, eu fiquei muito só no mundo ali da Embraer, né? Com as pessoas da Embraer que estavam lá e algumas pessoas que eu conheci
academia de jiu-jitsu. Aqui eu já tive contato com algumas pessoas do Alumni, do IESE. Então, assim, eu acho que é um caminho também que a pessoa, né, do IS, do IESE, um ex-aluno sempre ajuda, né? No começo, conversa, dá É uma rede de dicas, apoio também, né? No fundo é é uma isso, né? rede de apoio. Eu já tive pessoas do Alumni que me ligaram aqui porque tiveram proposta para o Catar. Eu já tive amigos de Alumni, como por exemplo a Joana, ela tem uma amiga que teve uma proposta aqui, ela me ligou e tal. Então, assim, eu acho que o Alumni é uma ferramenta que eu não usei, eu usei depois que eu estava aqui. Eu conheci pessoas, assim, eu lembrei, entendeu? Mas eu acho que é uma outra coisa que eu falaria para as pessoas usar mais quando ela tem uma oportunidade de expatriação. Tá bom. Muito bom. Olha, o papo foi ótimo. Uhum. Agradeço o teu tempo aí, e, Cristiano. Tenho certeza aí que também o pessoal que nos assiste também vai ter alguns insights. Também, se quiserem deixar alguns comentários aí, isso também pode ser interessante, né? Porque acaba sendo uma maneira de fomentando uma conversa sobre esse tipo de coisas, né? Sobre esse assunto. Então, pessoal, ficamos por aqui. Agradeço muito aí, Cristiano, o teu tempo. E a gente vai se vendo aqui no Easy Talks.